A falta do senso de urgência está te deixando pobre. Cara, como eu trabalho com muitos empresários, trabalho aqui com contabilidade, com agência, eu tenho acesso a muitas pessoas. Então, pô, todos os dias eu converso com muitos empresários. E eu vejo que os que mais se destacam são literalmente os que agem mais rápido, é os que sempre estão agoniados. Então, pô, o cara teve uma ideia, ele já vai executar aquela ideia. Ele pensou em automatizar algo, ele já vai automatizar algo. Ele não tem medo também de testar coisas novas. Então, tipo, aqui a gente vende muito criativo. Então, pô, quando a gente vende, quando a gente sabe que o cliente é bom, é quando ele compra muito criativos. Porque ele sabe que é necessário testar. Ele sabe que é necessário agir para ter resultado. E empresários pequenos, eu vejo que tem muito esse gap. O pessoal não consegue ter senso de urgência. Então, pô, o cara não está faturando nada. Ao invés dele testar coisas para faturar mais, não. Ele simplesmente para e fala que a coisa não funciona, que não tem como. Então, é uma falta de um senso, que é o senso de urgência. É você saber que você tem que fazer e, pô, ficar agoniado para fazer. O pessoal que se destaca é literalmente quem tem isso, quem age rápido. Obviamente, não agir ali na ansiedade e fazer tudo errado. Não, é você saber que você tem que fazer e acelerar aquilo, é você ter urgência naquilo. Então, era algo que até eu sofria. Então, pô, eu sei que o mundo está automatizado hoje em dia e eu não automatizava nada. Por quê? Porque faltava o senso de urgência. Até começar a acontecer coisas nas minhas operações que eu percebi que, pô, eu tenho que automatizar isso, eu tenho que fazer isso. Tá todo mundo fazendo isso porque eu não. Começou a criar um senso de urgência muito grande para fazer isso. E em questão de um mês eu consegui montar planos que automatizei basicamente tudo. Então, hoje mais ou menos eu tenho 5 operações, as 5 está sendo quase 100% automatizada. Por quê? Porque eu criei um senso de urgência muito grande para resolver isso. Então, cara, se você está travado hoje em dia, provavelmente não é falta de habilidade, não é falta de dinheiro, falta de experiência, não. É falta de senso de urgência. É falta de você parar e agir. O dinheiro, ele ama velocidade, ele ama quem é veloz. Então, pô, se você for veloz, correr atrás dos seus objetivos e literalmente focar, ter urgência, vai acontecer, cara, vai acontecer. Então, não tem um porquê você ter uma ideia e prolongar ela, não tem um porquê, não tem motivo. Se você teve a ideia hoje, você já tem que estar testando um MVP. E eu aprendi isso também nesses tempos. Eu tô com uma operação nova, que é literalmente uma operação de 3 pessoas que a gente planeja fazer 50 lojas e... Opa, a Siri aqui... Opa. E basicamente, com 3 pessoas, a gente vai fazer 50 lojas 100% automatizada. Por quê? Porque eu criei um senso de urgência tão grande que quando eu tenho uma ideia, eu tenho que executar ela no mesmo dia ou pelo menos ter um MVP, para eu ver se valida, se não valida. E é exatamente isso que você precisa ter também, cara. Se você tem uma ideia, você tem que testar ela. Você não pode ter medo de gastar 100, 200, 300 reais para tirar ela do ar, pô. 200, 300 reais não é nada. Tem muita gente medrosa hoje em dia. Se você for um cara corajoso que age rápido, você literalmente está à frente de 90% do mercado, porque todo mundo prolonga, todo mundo deixa para amanhã, deixa para depois, e isso acaba atrapalhando resultados, pô. Então, pô, como eu converso com muitos empresários, eu percebi esse gap, que o pessoal que mais se destaca é literalmente o pessoal que sabe o que tem que fazer e faz, pô, porque ele criou esse senso, ele criou uma urgência dentro da mente dele. E você precisa disso para sair do ponto 0 para o ponto 1, do ponto 1 para o ponto 2, para o ponto 2, para o ponto 3. Então você precisa disso, cara, você precisa desse foco, dessa urgência. Mas é uma urgência literalmente de o seu coração ficar acelerado e você só pensar naquilo, pô. A gente literalmente trabalha 24 horas por dia, porque a gente não consegue parar, porque a nossa urgência sempre está em alta, sempre a gente está meio que com medo, né, com uma urgência muito alta e a gente sempre está trabalhando muito. Por quê? Porque a gente tem um objetivo muito grande e a gente sabe que com um esforço mínimo, ou trabalhando pouco, ou pensando pouco naquilo, a gente não vai chegar naquele objetivo. Então, pô, a gente dá 100% do nosso gás todos os dias para chegar nesse objetivo. Por isso que nossa vida, o pessoal do digital, pelo menos, que trabalha muito, muda muito rápido. Então, pô, em um gap de 1, 2, 3 meses, você pode literalmente mudar a sua vida, você pode fazer muito dinheiro. A gente testou uma operação em fevereiro e essa operação já girou mais de 300 mil. Por quê? Porque a gente tem um senso de urgência e velocidade muito alto. Então, pô, a gente pensou e fez. E você precisa disso. Qualquer tipo de negócio tem que ter isso para você sair e dando upsells na sua vida, né? Então, eu buscaria desenvolver esse senso. É um senso que é meio difícil você ter, ainda mais se você for uma pessoa acomodada,
se você for uma pessoa que não tem muita pressão na vida. Eu desenvolvi isso quando eu comecei a ter funcionários, né? Eu falei, pô, preciso pagar a rapaziada, pô, e para pagar a rapaziada eu preciso trabalhar. Então, pô, você tem que trabalhar para pagar, então vai criando essa urgência. Porém, quando você costuma a ter isso sem ter uma urgência, aí já era, pô, porque você vai estar tranquilo, podendo pensar, mas com senso de urgência. É o que está acontecendo comigo. Eu tenho tempo para pensar, eu sei que eu tenho que agir e eu ajo muito rápido. Então, pô, que nem eu falei, a gente está com uma operação que a gente planeja criar 50 lojas aí com 3 pessoas, porque a gente automatizou tudo. Mas por que aconteceu isso? Porque eu automatizei outras no começo. E eu percebi que dava para ligar tudo e automatizar, entendeu? Então, pô, você precisa ter um senso de urgência muito rápido. E é exatamente isso. Cara, se você quer se desenvolver rápido, cria pressão na sua vida, cria urgência. Basicamente é isso que a gente ensina também. Então, pô, se você quer colar com a gente, é só mandar ali C3 no meu Instagram, que a gente vai te dar uns toques ali totalmente de graça, vai trocar uma ideia. Eu e meus sócios também, posso colocar uma rapaziada ali para te ajudar, porque o mundo tá evoluindo muito rápido e se você não acompanhar essa evolução, infelizmente você vai ficar para trás.